O Irã já havia sido destruído pelos bombardeiros furtivos dos Estados Unidos e pelos caças de quinta geração que devastaram a maior parte das defesas do país. Agora entra em cena a ascensão do B-52. O Irã acaba de aprender a temer esse bombardeiro americano de 74 anos, depois que ele desencadeou um ataque historicamente brutal contra o país. Teherã já sabe que a guerra está perdida, porque os B-52 pulverizaram tudo o que encontraram pela frente. E isso é genial por parte dos Estados Unidos, porque mostra que a América está se preparando para longo prazo, com o objetivo de eliminar o regime iraniano de uma vez por todas. E se você quer entender por que isso é de certa forma uma jogada genial, fica aqui até o final do vídeo. Primeiro, a chegada do B-52 é a mais recente grande vitória vindo do conflito com o Irã. O famoso Big Ugly Fat Fellow agora voa com quase total liberdade sobre o território iraniano, sinalizando que as defesas aéreas do regime de Teherã estão destruídas e que eles já não conseguem fazer absolutamente nada para impedir os Estados Unidos de usarem um de seus bombardeiros mais antigos, nada furtivo, para causar ainda mais destruição. Pense da seguinte forma: os B-2 americanos arrombaram a porta com a ajuda de dezenas de caças dos Estados Unidos e de Israel. Agora, os B-52 chegaram e já estão bombardeando o que restou dos centros militares iranianos até transformar tudo em ruínas. O que estamos vendo agora é uma transição da eficiência cirúrgica para a pura força brutal. Isso pode até parecer estranho de dizer, depois que os Estados Unidos e Israel lançaram um número absurdo de 1000 ataques contra defesas do Irã nas primeiras 24 horas desse novo conflito. Mas aqueles ataques de fato foram cirúrgicos. Eles foram precedidos por operações cibernéticas, incluindo interferência e falsificação dos sistemas de radar iraniano. Assim que as comunicações foram interrompidas, a primeira onda de ataques americanos e israelenses entrou em ação. As defesas aéreas foram destruídas, os ativos navais e aéreos foram eliminados. Ataques de decapitação focados nos líderes iranianos, chegando até o agora morto líder supremo Ali Khamenei, foram executados. Aquelas primeiras 24 horas representaram uma tempestade de fogo gigantesca, mas ainda assim mais precisa do que qualquer coisa que o Irã imaginava que estava por vir. Só que o Irã jamais esperava que os Estados Unidos estivessem apenas preparando a mesa para a chegada de algo muito maior. Com a cirurgia concluída, os Estados Unidos agora despejam golpe de marreta contra as feridas. E o Irã não pode fazer absolutamente nada para impedir isso. Agora, os B-52 chegaram e daqui a pouco nós vamos te contar exatamente o que eles estão fazendo dentro do Irã. Mas antes disso, vale a pena dar uma olhada rápida em quanta força os mais novos reforços do teatro iraniano trazem para a mesa. O B-52 é diferente dos B-2, já que vimos realizando missões de bombardeiro de mais de 30 horas sobre o Irã, porque o B-52 não é um bombardeiro furtivo. Em outras palavras, ele não consegue passar escondido pelos radares e sistema de defesas inimigos como seu primo, muito mais moderno e muito mais caro. Mas o que o B-52 sabe fazer muito bem é ajudar um país que já conquistou superioridade aérea a simplesmente aniquilar alvos em solo. O bombardeiro tem uma capacidade de carga útil de cerca de 70 mil libras e ele usa isso ao máximo para levar munições guiadas de precisão que os Estados Unidos podem empregar para destruir os restos das defesas iranianas e seus centros militares. Max Afterburner explica isso muito ao analisar a chegada dos B-52 ao Irã. Ele diz o seguinte: esse aí é um peso pesado. O B-52 pode carregar 70 munições de ataque direto conjunto, que são kits de guiagem de alta precisão que transformam bombas burras convencionais de queda livre em bombas inteligentes. O número de munições de ataque em conjunto por si só já diz tudo o que você precisa saber sobre o poder de fogo que o B-52 pode trazer para a batalha. Essas armas guiadas à superfície vêm em 3 versões: 500 libras, 1000 libras e 2000 libras. Falando no cenário atual, estamos assumindo que Max Afterburn acredita que os B-52 enviados ao Irã
provavelmente estejam carregando a versão de 1000 libras, embora, como ele mesmo revela, essa talvez nem seja a melhor escolha. Mesmo com a superioridade aérea estabelecida, ainda pode haver um sistema isolado de mísseis de superfícies ar que ligue o radar e tente disparar contra os B-52, explica ele ao comentar a situação atual no Irã. Ou seja, as defesas aéreas iranianas estão destruídas, mas ainda não desapareceram completamente, como vamos explicar mais adiante neste vídeo. A possibilidade desses ataques isolados provavelmente significa que os B-52 americanos estão entrando carregados com míssil de cruzeiro furtivo de longo alcance e alta precisão. Para você entender, 1000 libras significam 450 quilos de ogiva carregada dentro do B-52. Esses mísseis subsônicos, que podem atingir alvos entre 370 e 925 quilômetros de distância, dependendo da variante, permitem que os B-52 decolem e lancem ataques contra alvos, mantendo-se bem fora do alcance das poucas defesas aéreas que ainda restam ao Irã. Isso nos leva de volta ao que mencionamos antes sobre o que o B-52 estão fazendo no Irã. Os B-2 americanos conduzem os ataques furtivos e cirúrgicos, criando um ambiente em que os B-52 pudessem operar com relativa segurança. Agora que os B-52 chegaram, eles estão esmagando tudo o que o Irã ainda tem. E neste momento, segundo Afterburn, o foco principal desses bombardeiros mais antigos dos Estados Unidos são os nós de comando e controle, ou C2, dos quais o que sobrou das forças militares iranianas depende para coordenar sua defesa. A coordenação do lado iraniano provavelmente está desmoronando a cada minuto. Os lançadores deles ficam isolados assim que um desses centros de comando cai. O recarregamento é extremamente lento, as instalações de produção também estão sendo atingidas e agora o tempo de reconstrução deles praticamente não existe. Em outras palavras, os B-52 estão entrando para destruir justamente os centros que permitem ao Irã brandir a maior arma que ainda tem diante dos Estados Unidos, os mísseis balísticos. Daqui a pouco vamos voltar ao que está acontecendo na frente dos mísseis iranianos. Mas antes disso, o Darzoni concorda com o que diz o especialista ao afirmar que os B-52 americanos estão causando estragos enormes nos nós de centro de comando do Irã. O portal traz comentários do general da Força Aérea Dan Kane, que afirma que a estrutura de comando e controle do Irã estão em uma situação péssima e que parte da razão está nessa mudança da precisão para a potência. O centro de comando já está mudando. No quarto dia de grandes pacotes deliberados de ataques usando munições de longo alcance lançadas fora da capacidade inimiga de nos atingir para ataques de precisão mais próximos, já sobre o Irã, disse Kane. Então talvez seja mais correto dizer precisão e potência nesta nova fase. De qualquer forma, o Irã está sentindo o peso da chegada dos B-52 e os resultados já são imensos. Dá para ver isso apenas no número de ataques. Depois das 1000 ofensivas iniciais nas primeiras 24 horas, os Estados Unidos, junto com Israel, dobraram o ritmo. Nas primeiras 72 horas do conflito, os dois aliados já haviam destruído 2000 alvos dentro do Irã. Os B-52 terão desempenhado um papel importante nessa escalada, disparando munições de longo alcance contra alvos que já não estavam adequadamente protegidos por uma rede de defesa aérea iraniana, que desde o começo era mais fraca do que deveria ser. Estimativas como as divulgadas pelo The Jerusalem Post afirmam que mais de 1000 integrantes da Guarda Revolucionária Islâmica morreram já na primeira onda de ataques. Então podemos assumir com segurança que ainda mais deles foram eliminados agora que os B-52 americanos entraram em cena. Isso é uma força destrutiva gigantesca, mas talvez o maior aspecto provocado pela chegada dos bombardeiros americanos tenha ocorrido no campo defensivo. Nós dissemos antes que os B-52 americanos passaram a estar focados principalmente nos nós de centro de comando do Irã. Numa guerra terrestre, esses centros seriam fundamentais para coordenar soldados e logística, mas esta não é uma guerra terrestre. E como mencionamos anteriormente, o maior trunfo do Irã neste conflito é o seu estoque de mísseis balísticos. O Iran Watch diz que o centro de comando estimava esse arsenal em mais de 3.000 mísseis lá em 2022. É bem provável que o Irã já tenha consumido uma parte significativa desse estoque em ataques contra Israel, bases militares
militares americanas, tanto antes quanto durante esse conflito atual. No começo da guerra, as forças de defesa de Israel estimavam que o Irã ainda tinha cerca de 2.500 mísseis. De qualquer forma, é uma quantidade enorme. E graças aos B-52 americanos, o Irã não está conseguindo aproveitar esse arsenal da melhor forma. Destruir os nós de centro de comando significa que o Irã não consegue coordenar os lançamentos de seus mísseis. Quando você junta isso com outros ataques voltados aos locais de lançamento desses mísseis, o resultado é o colapso do único instrumento real de poder que o Irã ainda consegue projetar. E estamos vendo isso nos números. Em uma reportagem publicada em 4 de março, a CNN trouxe mais comentários de Kane e eles revelam que os mísseis balísticos iranianos estão sendo lentamente tirados do jogo. Até esta manhã, o Comando Central dos Estados Unidos está fazendo progresso constante. Os lançamentos de mísseis balísticos do teatro do Irã caíram 86% em relação ao primeiro dia de combate, disse Kane durante uma breve declaração no Pentágono. Ele acrescentou que houve queda de 23% apenas nas últimas 24 horas e, como bônus adicional, os drones de ataque unidirecional do Irã também caíram 73%. O que estamos vendo aqui é o desgaste lento de toda a estratégia militar iraniana. E os B-52 que chegaram ao país estão desempenhando um papel central nisso. Mas talvez você se lembre de que nós dissemos anteriormente que o envio dos B-52 foi uma jogada genial dos Estados Unidos. Essa destruição da capacidade ofensiva iraniana não é por si só a razão principal, embora obviamente ajude muito. Existe outro motivo. Antes de entrarmos mais fundo nisso, se esse tipo de análise é o tipo de conteúdo que você gosta de acompanhar, se inscreva aqui no canal Vilmar Santos, que em breve traremos mais conteúdos sobre temas geopolíticos e estratégia militar. Então, o que torna a chegada dos B-52 a uma jogada tão genial por parte dos Estados Unidos? O presidente americano Donald Trump deu uma pista sobre isso em 2 de março, quando indicou que a guerra contra o Irã podia se estender muito mais do que alguns imaginavam. Os Estados Unidos projetaram entre 4 e 5 semanas para o conflito, embora Trump tenha acrescentado que as Forças Armadas americanas têm capacidade para ir muito além disso. Em outras palavras, os Estados Unidos já estão assumindo que este será um conflito de várias semanas. E lembre-se, ainda estamos na primeira semana. Além disso, os Estados Unidos precisam se preparar para a possibilidade de a guerra durar ainda mais tempo. E isso significa uma coisa muito importante. Os Estados Unidos precisam reduzir custos enquanto continuam esmagando o Irã com o máximo de poder possível. E é exatamente aí que a genialidade de usar os B-52 em vez de continuar usando os B-2 mais novos e furtivos entra em ação. Por mais tentador que seja imaginar as Forças Armadas americanas como uma máquina imbatível com um orçamento infinito, o país ainda quer evitar gastar dinheiro onde não precisa. E uma das formas pelas quais os Estados Unidos poderiam acabar torrando recursos desnecessariamente neste conflito prolongado que eles já antecipam seria continuar usando os B-2 nas missões de bombardeio. A revista americana 45 resume isso ao explicar o porquê dos B-2 entrarem no cenário. Abre aspas, capaz de carregar grandes volumes de munições guiadas de precisão. O B-52 tem longo tempo de permanência em voo e custa menos por hora para operar do que o B-2. Basicamente, o B-52 é ideal para bombardeio sustentado quando o espaço aéreo se torna permissivo. E permissivo é exatamente o que o céu iraniano é neste momento. Na questão dos custos, o B-2 custa cerca de 2 vezes mais do que o B-52 apenas para decolar. A combinação do revestimento furtivo do B-2 com sua manutenção pesada significa que o bombardeiro mais moderno é mais adequado para o choque e pavor dos ataques cirúrgicos iniciais do que vimos no Irã, e depois se retira para permitir a entrada de outras aeronaves no teatro de combate. Também existe um fator importantíssimo de custo direto. Um único B-2 custa aos Estados Unidos cerca de 2 bilhões de dólares para ser construído. Ou seja, se um deles fosse abatido ou apresentasse alguma falha séria nos céus iranianos, isso abriria um rombo considerável em qualquer
qualquer orçamento que os Estados Unidos tenham em mente para essa guerra. Agora compare isso ao B-52. Os Estados Unidos vêm modernizando seus B-52 e já haviam gastos 15 bilhões de dólares até 2021, como parte de um programa de 48,6 bilhões destinados a manter essas aeronaves envelhecidas em operação até 2060. Mas neste momento, os Estados Unidos têm 76 B-52 em serviço. Mesmo com toda essa modernização, o custo unitário fica em torno de 640 milhões de dólares por aeronave, além do custo original de fabricação dos bombardeiros mais de 70 anos atrás, que segundo o IG Space equivaleria hoje a cerca de 1,1 bilhão de dólares ajustados pela inflação. Depois vem os custos operacionais que mencionamos antes. Segundo o The National Interest, um bombardeiro B-2 custa cerca de 200 mil dólares por hora de voo. Nós mencionamos anteriormente que os B-2 enviados ao Irã durante a fase cirúrgica da campanha ficaram por ar por pelo menos 30 horas. Isso significa um gasto superior a 6 milhões de dólares em uma única missão. O B-52, por outro lado, custa cerca de 70 mil dólares por hora de voo. Mesmo ajustando pela inflação, isso continua sendo perto da metade do custo do B-2. Do ponto de vista puramente financeiro, a troca para o B-52 é uma jogada genial. Os Estados Unidos conseguem continuar despejando um volume enorme de poder de fogo sobre o Irã, usando algumas de suas armas mais avançadas, mas fazendo isso com um bombardeiro que impõe uma carga financeira bem menor no orçamento da defesa americana. Se a expectativa do governo Trump é realmente uma campanha sustentada, ainda que dure entre 4 e 5 semanas, essa mudança era vital para garantir que ela pudesse continuar. Tudo isso nos leva à situação atual. O Irã não está em uma situação nada boa. Nós já cobrimos parte disso, especialmente na frente dos mísseis balísticos e no estado das defesas aéreas iranianas. Mas vale a pena aprofundar um pouco mais sobre este último problema. Seu sistema integrado de defesa aérea não chega nem perto do nível das nações ocidentais. E como vimos, mísseis superficiais e radares chineses, assim como sistemas russos, sendo completamente dizimados por esses B-52 e outros bombardeiros. Em outras palavras, o Irã já estava em desvantagem no jogo da defesa aérea antes mesmo de a guerra começar. Existe ainda o espectro cada vez mais presente de que os Estados Unidos irão colocar tropas em solo iraniano. Segundo o especialista, isso será necessário se o objetivo americano for realmente derrubar o regime iraniano. O plano de Trump de ajudar o povo iraniano a se levantar novamente e derrubar a teocracia soa mais como esperança do que como estratégia real. Ainda não há sinais de oposição doméstica efetiva, nem de deserções dentro do regime, afirma Think Tank. E se esse for o caso, isso sugere que o povo iraniano não tenha a confiança necessária com a sua própria capacidade de derrubar a Guarda Revolucionária Islâmica e o que restou da liderança superior do país. E isso nos leva a uma perspectiva interessante. Talvez a chegada dos B-52 e o que parece ser uma sequência de semanas de ataques sustentados estejam preparando o terreno para uma terceira fase da guerra contra o Irã. Primeiro veio a cirurgia, depois veio a marreta, que foi o B-52 e todos os bombardeios. E o que pode vir a seguir é a sobrecarga total do regime iraniano por soldados americanos entrando em solo. O que sabemos com certeza é que o regime iraniano foi abalado até o núcleo. E claro, para o regime isso é péssimo. Mas também é uma notícia terrível para Putin, que vinha apostando no fortalecimento da relação entre Rússia e Irã, para se posicionar como um ator geopolítico global. Se o regime iraniano cair, Putin leva um golpe duríssimo. E se você quiser entender o porquê da Rússia e Putin sofrer um golpe duríssimo com a queda do regime iraniano, em breve trarei um novo vídeo sobre esse aspecto. Por isso se inscreva no canal, deixa o seu like, hypa o vídeo. Na sua visão, isso é apenas uma operação militar limitada ou já é o começo da queda definitiva do regime iraniano? Comente aí a sua opinião. Se você gostou desse formato de conteúdo, eu peço para você deixar o seu like, hypa o vídeo e se inscreva no canal para receber mais conteúdo sobre esse tema. Geopolítico, história militar, estratégias, diversos outros assuntos no âmbito militar. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. E eu te vejo no próximo vídeo.